Olá, seguidores! Quem não gostaria de um dia ir visitar a Finlândia? Conhecer a sua geografia, a sua cultura e principalmente as suas belezas naturais. Porém, se engana quem pensa que tudo é um paraíso na Finlândia, pois alguns crimes aconteceram por lá também. Há inclusive um caso que aconteceu num acampamento no início dos anos 60, onde 4 adolescentes, 2 casais de namorados, foram vítimas de um ataque onde 3 deles perderam a vida. E tudo isso aconteceu no Lago Bodom. Como não poderia deixar de ser, seguidores, eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre o Lago Bodom, que foi o cenário de uma inexplicável tragédia no início da década de 60. O Lago Bodom é uma concentração de água localizada na Finlândia, próximo à cidade de Espoo. O lago mede aproximadamente 3 km de comprimento por 1 de largura. E como já falei aqui, o lago se tornou conhecido pelos assassinatos lá ocorridos na noite de 4 de junho de 1960, quando 2 rapazes de 18 anos e 2 garotas de 15 foram acampar próximo ao lago e acabaram sendo misteriosamente assassinados. 3 desses jovens perderam a vida e apenas um deles sobreviveu. Esse evento é normalmente lembrado como os assassinatos do Lago Bodom. 44 anos depois do ocorrido, Nils Gustafsson, a única vítima que sobreviveu ao atentado, foi preso como suspeito por ter tirado a vida de outras 3 pessoas que lá estavam com ele. A banda The Death Metal melódico Children of Bodom se utilizou deste acontecimento misterioso para criar o nome da banda e se utilizar deste ocorrido para criar algumas letras de música para o seu repertório também. Falando um pouco sobre o caso, devo dizer aos seguidores que esse é um dos casos de homicídios não resolvidos mais famosos da história criminal finlandesa. Em 5 de junho de 1960, no Lago Bodom, 2 meninas de 15 anos que se chamavam Maila e Anja e um rapaz de 18 anos chamado Seppo Antero foram mortos a facadas e sofreram traumatismo craniano enquanto dormiam em uma barraca. Porém, seguidores, havia um 4º jovem nesse grupo que sobreviveu a esse ataque. Ele também tinha 18 anos e se chamava Nils Gustafsson, que foi encontrado fora da barraca gravemente ferido. Apesar das extensas investigações, o criminoso nunca foi identificado e várias teorias sobre a identidade do assassino foram apresentadas ao longo dos anos. Gustafsson, inclusive, chegou a ser preso inesperadamente por ter sido considerado suspeito desse crime, e essa prisão ocorreu 44 anos depois. Porém, no ano seguinte, ele não foi mais considerado culpado perante a lei da Finlândia, e assim, seguidores, a identidade do assassino do Lago Bodom nunca foi descoberta, apesar de tudo o que eu vou relatar para vocês a partir de agora. Num sábado, no dia 4 de junho de 1960, 4 adolescentes finlandeses decidiram acampar ao longo da margem do Lago Bodom, em Espoo. Tratava-se das amigas Maila e Anja, com seus namorados, Seppo e Gustafsson. Durante as primeiras horas da manhã seguinte, Maila, Anja e Seppo foram esfaqueados e espancados até a morte por um agressor desconhecido. O mesmo aconteceu com Gustafsson, só que do lado de fora da barraca. Porém, este sobreviveu, apesar de ter ficado gravemente ferido. Com fraturas na mandíbula e contusões no rosto, ele afirmou também que viu alguém vestido de preto e vermelho brilhante vindo em sua direção. Por volta das 6 horas da manhã, um grupo de observadores de aves que estavam a alguma distância dali afirmaram ter supostamente visto a barraca desabar e um homem loiro saindo do local.
Os corpos das vítimas foram descobertos por volta das 11 horas da manhã por um carpinteiro que passava por ali. Ele acionou a polícia, que chegou ao cenário do crime ao meio-dia. Com a chegada da polícia ao local do crime, uma investigação teve início, e com essa investigação, alguns fatores foram constatados inicialmente, e o primeiro deles a ser observado foi que o assassino não feriu as vítimas dentro da barraca. Ele estava com um objeto pérfuro cortante e outro de ação contundente que não foi identificado, e atacou as vítimas pelas laterais da barraca, sendo que elas sim estavam do lado de dentro. As armas do crime nunca foram localizadas e o criminoso pegou alguns objetos pessoais das vítimas, como chave das motos e etc. E mais tarde os calçados de Gustafsson foram descobertos parcialmente escondidos, a cerca de 500 metros do local do crime. A polícia cometeu algumas falhas nas investigações. Eles não isolaram nem registraram os detalhes da cena do crime. Foi permitida quase que imediatamente que uma multidão de policiais e outras pessoas passassem e perturbassem as evidências. O erro foi ainda maior ao chamar soldados para ajudar na busca ao redor do lago, pelos itens que faltavam, muitos dos quais nunca foram encontrados. Mas um detalhe importante viria a chamar a atenção na investigação daquele caso. Mayla, a namorada de Gustafsson, foi encontrada despida da cintura para baixo e estava no topo da barraca. Além disso, foi ela quem sofreu o maior número de ferimentos em relação às outras vítimas. Ela foi infligida várias vezes com um objeto pérfuro cortante depois de sua morte, enquanto os outros adolescentes perderam a vida com menos brutalidade. Gustafsson também foi encontrado deitado no topo da barraca, mas como já sabemos, ele sobreviveu àquele atentado. Houve inúmeros suspeitos ao longo da investigação dos assassinatos do Lago Bodom, mas dois em especial se destacaram por ter sido os mais notáveis. Eram eles Valdemar Gilstrom e Hans Assmann, cada um com suas características. Além dos indícios que acendiam um alerta vermelho da polícia em relação a eles, assim sendo, seguidores, eu vou falar individualmente de cada um desses indivíduos para vocês, a partir de agora. Vamos começar falando sobre Valdemar. Muitas pessoas no local suspeitavam de Valdemar. Era um homem muito hostil em relação aos campistas. A polícia não encontrou provas para ligá-lo ao crime, mas os moradores da região eram céticos em relação às supostas confissões que ele havia feito, porque o consideravam um homem perturbado. Porém, um livro lançado em 2006 lançava a teoria de que a polícia ignorava muitas evidências anteriormente desconhecidas do público, por causa de barreiras linguísticas, entre outras coisas. E muitos acreditavam que foi somente por isso que Valdemar não foi preso, por causa dos crimes do Lago Bodom. Outra parte da população local acreditava que o responsável pelo crime fosse Hans Assmann. Porém, essas suspeitas logo caíram por terra, pois Hans tinha um álibi bastante sólido. Na noite dos crimes, ele estava na Alemanha, na cidade de Helsinki. Porém, no dia 6, ele apareceu em um hospital em Helsinki com suas roupas ensanguentadas. Pois é, seguidores, o tempo é implacável e passa para todos. E no nosso caso de hoje, vamos dar um salto de 44 anos na nossa história. Gustafsson, que na época dos fatos tinha 18 anos, nunca chegou a ser considerado suspeito de ter cometido esse crime. Pelo menos não aos olhos do público. Porém, após essa passagem de tempo, quando ele já estava com 62 anos de idade, foi preso justamente por causa disso. Pois no início de 2005, uma agência de investigação finlandesa revelou que o caso foi resolvido com base em novas análises forenses. E segundo esse comunicado, Gustafsson estava bêbado e excluído da barraca quando atacou o outro garoto, quebrando-lhe a mandíbula, o que o levou a cometer os 3 assassinos. O julgamento de Gustafsson teve início em 4 de agosto de 2005. Em sua defesa, o advogado que ele representava falou que os assassinatos foram obras de um ou mais forasteiros e que Gustafsson seria incapaz
de matar 3 pessoas dada a extensão de seus ferimentos. Sempre se soube que os sapatos usados pelo assassino, encontrado a 500 metros do local do crime, pertenciam a ele, que estava descalço, e foi com base nos resíduos sanguíneos encontrados nesse sapato que as suspeitas recaíram sobre Gustafsson. Uma análise moderna do DNA foi significativa para os argumentos da acusação, pois havia sangue das 3 vítimas naquele calçado de Gustafsson. Mas resíduos sanguíneos dele estava completamente ausente das análises desse laboratório, pois no raciocínio lógico da promotoria, Gustafsson deveria ter se auto-infligindo de maneira superficial, algo que não resultasse naquilo em que todos imaginavam que Gustafsson pretendia fazer. E segundo a teoria da promotoria, Gustafsson cometeu os crimes e tirou os sapatos logo depois. A promotoria tentou apoiar o caso com a identificação de 2 observadores chaves de Gustafsson como o homem observado no local do crime e uma afirmação incriminadora sobre o rapaz. Contudo, em 7 de outubro de 2005, Gustafsson foi absolvido de todas as acusações. A República Federativa da Finlândia teve que pagar a ele 44.900 euros pelo sofrimento mental causado ao longo do período da prisão preventiva, mas ele foi impedido de processar os jornais finlandeses por difamação em relação a esse caso. E agora, seguidores, eu deixo 2 perguntas no vídeo para vocês me responderem lá nos comentários. São elas: número 1, na opinião de vocês, quem tirou a vida dos adolescentes no Lago Bodom? Número 2, Gustafsson pode ter sido o responsável direto por esses crimes? Sim, não. Por quê? Respondam nos comentários para que possamos interagir mais sobre esse caso, pois aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores, e agora vou navegar pela internet em busca de novas histórias para contar a vocês. Se inscrevam no meu canal se ainda não forem inscritos, façam seus comentários sempre educadamente, para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares das vítimas. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu postar aqui no canal. E me procurem lá na minha outra rede social também, na página @umnavegantecriminal, tudo junto e minúsculo. E até o próximo vídeo.